Quase toda criança no Brasil torce para um time de futebol. Quando alguma dessas crianças crescem e viram jornalistas esportivos, elas têm acesso aos bastidores dos times que torciam. Então muitas se decepcionam e deixam de torcer. Eu sou uma delas, eu não torço mesmo para nenhum time. Agora, alguns jornalistas conseguem torcer, têm amor ao clube e eu gostaria de entender de verdade como eles mantêm essa fantasia. Me explica, por favor, Chico Lang. Ô, Cosme, com o máximo prazer. É o seguinte, é uma coisa natural, né? É uma coisa natural. Como você falou, né? Você é de uma geração, de 2 gerações depois de mim, então você já foi com mais racionalidade para a coisa, né? Mas eu cresci no meio do futebol, né? E desde cedo aprendi que o Corinthians era o time do coração de todo mundo. E isso eu devo ao meu pai, né? O velho Francisco, chamava Francisco também, era Francisco Fernandes de Oliveira. Ele, quando eu era pequeno, olha, eu era bem pequeno, porque eu me lembro que a gente pegava o Turiaçu, na Pompeia, onde eu morava, né? E a gente ia até a Marechal Deodoro. Na Marechal Deodoro a gente descia e a gente andava a pé até o Pacaembu, que era onde tinha todos os espetáculos assim relacionados ao futebol. Estou falando de 1960, 62, por aí. E eu me lembro que o meu pai, eu era tão pequeno, que acho que o meu pai andava mais rápido, então ele pegava e me punha assim em cima do ombro, né? Eu ia nas costas dele. E aí, um dia eu estava caminhando lá para o Pacaembu, um monte de gente indo para o Pacaembu, mas assim, um mar de pessoas, né? Aí eu falei, pai, aquela inocência de criança, né, que tinha o quê, 5, 6 anos, pai, onde vai toda essa gente aí? Ele falou assim, vai para o Pacaembu. Eu falei, mas tudo para ver o Corinthians, pai? Ele falou assim, filho, é que o corintiano é assim, o corintiano não vai lá para ver o Corinthians ganhar, ele vai ver para o Corinthians jogar. E aí essa é a brincadeira, você tem que ir lá para ver o Corinthians jogar, porque título esse time não ganha mesmo, né? Estava naquele jejum, já estava desde 54 sem ganhar, né? Aos 13 anos, então, e não ganhava do Santos, era um horror, né, ser corintiano naquela época. Então, ele foi me explicando o que era o Corinthians. E aí, como eu fui em vários jogos com ele, minha mãe trabalhava na prefeitura, conseguia até ingresso lá para a gente ir, das cadeiras, né, especiais. Ela era secretária do Jânio Quadros, olha que coisa antiga. E aí, ela arrumava o ingresso para nós, né? Conseguia lá com o departamento específico que cuidava disso, né? E aí, não deu outra, a gente ia e eu assisti vários jogos do Corinthians. Quando eu tive idade, comecei a ir sozinho. Aí, eu nem pedi ingresso para minha mãe. Eu pulava aquele morrinho do Pacaembu, aquele famoso morrinho do Pacaembu, e me enfiava lá dentro. E assistia o jogo. E esse amor pelo Corinthians foi crescendo, 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 porque eu falava, pô, caramba, como é que esse pessoal lota o estádio, vem aqui, né? Na minha época tinha 70, 80 mil pessoas no Pacaembu. Quando o Maluf derrubou a concha acústica e construiu o tobogã, que hoje também não existe mais, né? Que a concessionária lá do Pacaembu derrubou, eu sei porque eu passo lá e vejo, já está tudo no chão. E aí, quando ele fez isso, aumentou a capacidade do estádio. Então, tinha 70, 80 mil pessoas. Eu uma vez fui assistir o Palmeiras e Corinthians lá, que foi 0-0, e estava tão lotado, mas tão lotado, que bateu 95 mil pessoas. Né? Mas, Chico, então, mas aí você se forma jornalista. Aí você tem acesso aos bastidores do Corinthians, aos dirigentes, jogadores. Você conhece as histórias que não são tão boas também. Como é que você continuou com esse amor, Chico? É por causa da minha formação. A minha formação, na verdade, eu não fui direto para o jornalismo esportivo. Eu comecei no mundo esportivo, né, que era do Geraldo Bretas, que era um comentarista famoso. Sim, né? Durão. Durão, tal, pegava no pé do Palmeiras e mais, né? Palmeirinha! Né? Acabou careca, né? Acabou careca, né, numa aposta que ele fez. Com Mirandinha. Com Mirandinha. E aí eu fui quando o jornal já era do Edgar Soares, que é irmão do Juarez Soares, que falecido. Deus o tenha, né?
o Juarez Soares, grande jornalista. E aí o que aconteceu? Aconteceu que eu cheguei lá, eu trabalhei dos 16 aos 18 anos lá. Mas como eu ganhava por matéria, né, então era o tipo de freela, né? O Edgar chegou para mim e falou assim, Chico, você tem um bom texto, vamos comigo para a área de publicidade. Você vai ficar que nem meu irmão aí, trabalhando no jornalismo esportivo há tanto tempo, não ganhando nada, eu tentando segurar os pepinos dele. Sábado e domingo. Sábado e domingo, não tem feriado. Eu quero fazer uma viagem daqui para São José dos Campos, que é do lado. Ele não tem tempo e tal. E ele faz falta, minha mãe sente falta dele, não sei o quê, a mulher não gosta. Bom, enfim, vem comigo para a publicidade. Eu vou montar uma agência. O Ítalo Neves, na época também, que foi para a publicidade, trabalhava com a gente. E eu conheci nessa época o Washington Oliveto, todo esse pessoal, que estava no jornalismo, de um jeito ou de outro, esportivo, policial, político. Todo mundo, as agências vieram dos Estados Unidos e limparam a área. E aí eles queriam fazer um know-how, né? Eu falei, Edgar, não sei falar inglês, não sei escrever inglês. Eu falei, por favor, você aprende. Nem que eu vou ter que mandar você para os Estados Unidos estudar. Aí você aprende, volta, escreve. Eu falei, não. Ele falou assim para mim, olha, você tem duas alternativas. Ou você fica no jornalismo, você vai se divertir muito e vai ganhar pouco, ou você vai para a publicidade, que é onde você não vai se divertir, mas você vai ganhar pra caramba. Eu virei e falei assim, olha, não me leve a mal, eu vou ficar no jornalismo. Vou me divertir muito e vou ganhar pouco. Então, isso me deu casca, sabe? Sim. Porque quando eu fui para o Notícias Populares, eu cheguei lá como repórter policial. E eu já tinha mais ou menos essa casca, né? Que eu sabia que o jornalismo não era para qualquer um, tinha uns sacrifícios a você fazer e tal. E foi o que eu fiz. E o jornalismo policial naquela época não tinha Zona Leste em São Paulo, para você ter uma ideia. Ninguém ia para a Zona Leste. Todo mundo concentrava aqui, Perus, sabe? Sim. Onde tem Alphaville hoje, era tudo favela. Então a gente ia para lá, que lá o bicho pegava. Né? Que caso mais importante? Só para contextualizar, o Notícias Populares era um jornal super popular, mas que mostrava mesmo os crimes, né? Teve algum... Qual o mais pesado que você cobriu, Chico? Bom, o mais pesado não, mas o mais folclórico foi o Bebê Diabo, né? Não foi você que criou a história do Bebê Diabo? Não fui eu. Quando eu cheguei já estava lá. Uhum. Mas a gente alimentava, né, a história do Bebê Diabo. Existia ou não existia? Não, lógico que não. Então, pois é. Não existia. Pois porque Mas conta o que era, Chico, por favor. Foi uma criança que nasceu lá no ABC, deformada, e alguns anos, durou horas e morreu. Aí o filho da mãe lá inventou um negócio que, olha, nasceu uma criança aqui meio assim. Aí o repórter foi lá, levantou a história, pegou uma foto da criancinha, levou lá, o artista do NP, não me lembro quem era, desenhou em cima e publicaram a foto. Nasce o Bebê Diabo em Santo André, né? Ou no ABC, não me lembro bem qual foi a manchete. E aí, aí virou uma loucura, porque lá em Santo André já existia aquele movimento dos metalúrgicos. Sim, e já estava fervendo ali, né? E de repente aparece o Bebê Diabo e, ao mesmo tempo, a religiosidade, nossa, explodia ali. Tinha igreja de tudo quanto era tipo, né? Era um povo que tinha uma ação política boa, mas também tinha assim, uma crença enorme, né? E o Bebê Diabo casou que nem uma luva lá. E o jornal vendeu muito, né? Vendeu demais. E o que o Notícias Populares te trouxe? Então, como eu fiquei na área da polícia, eu comecei a fazer casos policiais. E como a gente, naquela época, chegava no Notícias Populares e o jornal vendia, tinha muita página, então você chegava na redação e tinha coisa para escrever para caramba. E às vezes você não tinha texto para isso. Eu me lembro que tinha um repórter, um fotógrafo que fazia fotos, né, dos casos mais pesados e trazia um texto para você reescrever, que era o boletim de ocorrência. E era muito ruim isso aí, porque você não tinha contato. Aí o Ibrahim Ramadan e a gente ficamos debatendo, que o Ibrahim Ramadan era o editor-chefe, né? Foi durante anos, né, do NP. Onde apareceu a Sônia Abrão, fazendo fofoca de televisão. Era uma garotinha, tinha 19, 20 anos. O Perrone passou por lá.
Isso, magrinha, né? Magrinha, a Sônia Abrão. E aí a gente... Mas vocês tinham uma licença poética para aumentar Então, aí que tá. Esse que é o problema. Você que é um bom jornalista, você escreve bem, você há de convir comigo que se você estiver no lugar e você observar as coisas, você tem mais ingrediente para Muito enriquecer mais, o texto. sem dúvida, né? Então foi isso que nós fizemos. Nós começamos a ir nos locais Perfeito. que aconteciam os crimes, né? E aí, Nelson Rodrigues circulava assim na redação de tudo quanto era lado, né? Porque tinha um texto bem policial, né? E depois virou um baita de um literato, né? Não tem nem o que comentar. Mas ele gostava de fazer polícia. E ele e o irmão dele, o Mário Filho, né? Eles gostavam de fazer polícia e essa tradição veio de lá para cá. E quando eu era garoto ainda, o meu tio trabalhava na Rádio Globo e escrevia os textos. Olha que coisa, né? Era a Rádio Nacional, e na Rádio Nacional ele escrevia os textos de um programa chamado Histórias que o Povo Conta, né? E quem era o locutor da História do Povo Conta? Quem? Silvio Santos. Nossa. E que era conhecido como Peru, né? Porque ele era alto, Sim. magro, tinha um gogó que vinha aqui, eu cabulava a aula para ir lá ver o programa do meu tio. Isso eu tinha 13, 14 anos. E eu ficava impressionado com aquele cara alto, magro, lendo os textos do meu tio. E ele chegava, às vezes, em cima da hora, passava a mão no texto e lia, interpretava. E a audiência da rádio ia e subia. E todo mundo chorava. Mulher ligava lá, sabe, chorando, pedindo, não, vamos recuperar essa pessoa, vamos cuidar dessa menina abandonada. Enfim, era tudo história que o meu tio bolava das páginas policiais. Então, e o meu tio era carioca, né? Então eu peguei esse negócio, esse pique da escola carioca, né? E o meu tio vivia me empurrando o Nelson Rodrigues para ler, eu já tinha 14, 15 anos, a redação era 10 na escola, né? E então, que eu já tinha esse traquejo. Então, quando eu cheguei nos Notícias Populares, foi só lembrar disso, né? E começar a ir nos lugares e fazer as histórias. E deu muito certo, né? Foi aí que eu ganhei texto. Então, isso que eu ia falar, entranha na gente e a gente ganha texto. Isso. Aí você foi para a Folha da Tarde, você ficou quanto tempo na NP? Então, no NP, eu cheguei a trabalhar no NP e na Folha da Tarde. Cheguei a trabalhar nos dois, como redator, né? Sim. Bom, no NP a gente fazia tudo, né? Era redator, repórter, editor, editor-chefe, sabe? Que às vezes faltavam os caras e você tinha que fazer as coisas. E aí a gente foi aprendendo, aprendi a diagramar, aprendi a dar importância a qual notícia era mais popular que a outra, porque o Ibrahim tinha uns métodos interessantes, né? Para escolher as manchetes do NP, não era a gente que escolhia, eram os contínuos que trabalhavam com a gente, a garotada. Então, como esses contínuos eram pessoas que vinham de camadas sociais mais pobres, então era uma festa. A manchete mais, assim, bruta ia pro ar. E é por isso que vendia, né? E Chico, qual a história mais folclórica que você fez do início ao fim? Que você acha que mais te marcou no NP? Uma para minha cabeça aí. Foi um suicídio de uma menina no edifício Martinelli. Eu não sei como está hoje, mas na época era um cortiço ali. Sim. Então, a menina estava grávida e pulou. E aí eu cheguei lá, porque esse negócio de ir pessoalmente, cheguei lá e começamos a tentar conversar com as pessoas. Aí chegou uma mulher, puxou do lado, olha, eu não quero falar nada, mas ela se suicidou porque ela estava grávida. Eu falei, mas isso aí eu tô sabendo, senhora. Ela falou, mas estava grávida no delegado. Ah, eu falei, é? Que delegado que é? Ah, da regional tal, fulano tal. E aí? E aí que eu não tive dúvida. Cheguei na redação e escrevi. Né? Escrevi. E dei. Nossa, aí foi um... Mas já chegou aqueles recados, né? Pô, para de publicar isso aí, essa história não tem nada a ver. E como na época o NP já tinha algumas pessoas que trabalhavam na polícia, a gente ficou amigo, né? Então eles começaram a querer me proteger. E aí foi, né?
Bom, o delegado acabou sendo transferido lá não sei para onde e nós derrubamos o delegado, né, com essa história. E foi uma coisa assim que me marcou, né, assim como produção de história, foi legal. E foi uma coisa que deu certo, entre outras, né? E Chico, como é que chegou a televisão para você? Como é que falaram? Bom, o Chico, você falando, você tem um carisma, isso está claro. Como que falaram? Não, vamos apostar no Chico na TV. Foi em 1985, tinha um programa com Milton Peruzzi, o Luiz Noriega, pai do Maurício Noriega. Zé Italiano. O Zé Italiano. O Zé Italiano ia pouco lá, ia mais o Perão de Castro. Perão. E o Oswaldo Sargentelli, que era uma pessoa maravilhosa, né? Nossa, ele levava a vida naquela malemolência. Com as mulatas. Com as mulatas e não sei o quê, fazia show e prometia isso, não cumpria, prometia aquilo, também não cumpria. Mas a gente gostava dele, porque ele era um cara assim, divertido, alegre, né? E esse programa? E esse programa fez sucesso ao meio-dia, chegou a 3 pontos de Ibope no meio-dia. Disparada? Era do meio-dia a 1h30, depois ficou do meio-dia às 2h. Mas aí a política interna começou forte lá e o Peruzzi saiu. Quando o Peruzzi saiu... Era Rádio Gazeta já? Não, era a TV Gazeta. Já era na TV? TV Gazeta. E como chamava o programa, Chico? Chamava Comendo a Bola. Comendo a Bola. Comendo a Bola. Se você fizer lá uma pesquisa, der um Google, Sim. Você vai ver que o programa chegou a 3 pontos de Ibope ao meio-dia. Era muito bom, um programa de debate bom e era uma coisa que a gente não tinha muito VT, né? Porque a emissora naquela época não tinha muito recurso. Né? Eu estou falando de 85. Sim. Hoje é diferente, sim, né? Não, mas naquela época não tinha muito recurso. Aí depois, o que aconteceu? Aconteceu que eu fui cobrir a Copa de 1990, já não estava em TV, estava só na Folha de São Paulo, né? Lá no Grupo Folhas. Quando eu voltei, eu briguei com o pessoal e acabei pedindo demissão. Aí foi muito engraçado, porque eu faço questão de falar isso, porque tem muita gente que hoje em dia é difícil o patrão se relacionar com você, né? Muito. É muito sim. difícil, você nem cruza. Fica muito distante, sim. Fica distante. Lá na Folha, o Caneta de Ouro sempre foi o Seu Frias, né? Sim. O pai do Otavinho que morreu. Então, o Seu Frias morreu também. E o Seu Frias era um homem de diálogo, cara. Era um homem que perguntava como é que você estava, como é que estava a sua família, como é que estavam as suas coisas, o que você precisava. E aí a gente fala, precisamos de aumento. E, pô, mas só fala em aumento, não sei o quê. Mas ele era um cara legal. E quando ele soube que eu me demiti, ele falou, por que demitiram? O Clóvis Rossi falou bem dele, não sei o quê, readmite ele. Aí eu não tinha mais clima, né, para voltar para a Folha. Aí eu pedi desculpa ao Seu Frias, falei, Seu Frias, não vou voltar. E aí ele mandou pagar tudo que eu merecia receber. Então eu recebi uma grana, né? Recebi uma nota naquela época. E, nossa, eu faço questão de contar essa história, porque hoje em dia, muita gente nem sabe quem é o patrão. Sim. E naquela época a gente sabia. Aí o Constantino Cury, Sim. que era o presidente da Fundação Casper Libero, com quem eu me dava muito bem também. Eu sempre me dei bem com o patrão. É gozado isso, né? E é uma coisa natural, né? É uma coisa natural. Nunca assim, eu forcei. Eu sempre me dei bem com o patrão. Né? Então aí ele me chamou e falou assim, olha, vai falar com o Roberto Avalone que eu quero você. Na Gazeta, eu já estava na Gazeta Esportiva e eu estava cobrindo o lugar que foi do Vanderlei Nogueira, que cobriu o lugar de Solange Bibas, né? E eu cobria a CBF, eu vivia lá no Rio, viajei com a seleção do Falcão o mundo inteiro, e aí me liga o Costa e fala, Chico, vai lá falar com o Roberto Avalone, porque eu quero você lá no Mesa Redonda. Eu falei, o seu Costa, não vai dar certo isso aí. Ele falou, por quê? Eu falei assim, pô, o Avalone vem do Jornal da Tarde, eu venho do Notícias Populares. Ele foi meu chefe. Ele falou assim, eu não quero saber, eu quero vocês dois juntos e pronto. Aí eu liguei para o Avalone, foi meio assim, né? E eu falei, putz, não conheço o cara, vou chegar lá e falar, eu quero, o Costa mandou você me contratar, né? Ele falou assim, não tem essa frescura, vem aqui, o Costa era despachado, né? São Paulino, né? E ele falou assim, olha, vai lá e fala com o Avalone. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá, conversamos com o Avalone e para minha surpresa, casou, fez assim, né?
que aí eu sempre brinco, né? Eu acho que casou porque a Avalone vinha do Jornal da Tarde, que era um jornal de elite, né? Um jornal... eu trabalhei 23 anos, ele foi meu chefe. Né? Foi seu chefe. Então, era um jornal de elite, não era para qualquer um, ninguém ia, né? E aí o Avalone desceu um pouco, e eu, do Notícias Populares, subi um pouco. E aí casou, e foi tudo isso para a televisão. E eu acho que foi essa história, né, que a gente tem De quantos anos, Chico, de casamento? Vocês marcaram a época na TV. Foram 14 anos. Inclusive, teve domingos que vocês ganhavam de todas as emissoras. A Mesa Redonda cansou de ganhar, principalmente acho que começo da década de 80. Não, foi de 90. De 90? Desculpa, foi assim. 90. O Avalone falou assim, por que você conhece lá na Folha? Eu falei, conheço muita gente, né? Trabalhei lá. E ele falou assim, eu conheço o Matinas. Ele falou, pô, Matinas da Ilustrada? Eu falei, o Matinas da Ilustrada, Suzuki Matinas. Sim. Eu conheci o Suzuki Matinas na filosofia da USP, que eu fiz filosofia na USP. Além de fazer jornalismo. Eu não sabia, você fez filosofia? Fiz. Terminou a filosofia? Terminei tudo, né? E aí eu conheci o Matinas lá. Aí eu cheguei para o Matinas e falei assim para ele, Matinas, você não quer ir lá no Mesa Redonda? Né? Ele falou assim, Mesa Redonda? Eu sei que você gosta de futebol, e o Matinas era bom de bola. Corintiano também. Era bom? Corintiano, bom de bola, jogava muito japonês. O japonês era bom de bola, rapaz. Você imagina um japonês bom de bola. Era o Matinas Suzuki, cara. Ele jogava muita bola. E aí ele gostava de futebol, corintiano e tal. Aí ele foi. E nesse dia o que aconteceu? Deixa eu explicar. A Rede Globo Televisão tinha o show Charlie Chaplin. E passou das 10, acabou o Silvio Santos, todo mundo desligava a televisão e ia dormir. Ou assistia a Mesa Redonda. Bom, resultado. O Matinas foi, e da meia-noite à meia-noite 20, 26, a gente passou a Rede Globo Televisão. Então, o Matinas viu aquilo, nós levamos ele no Ibope, ele anotou tudo direitinho e não falou nada para ninguém. Aí foi para a Ilustrada, na terça-feira, manchete, né? TV Gazeta derruba a Rede Globo no Ibope. Nossa, foi a manchete da Ilustrada, cara. E a Ilustrada já começando a fazer aquela frente até para o Jornal da Tarde. Sim, né? Fez. Já começou a ser uma linguagem mais cult, Sim. né, tal. E aí foi o chance da coisa. E, de repente, o Mesa Redonda, que era um programa popular, né, que todo mundo achava que pegava as classes mais baixas, começou a ser visto por todo mundo. Né? E nós chegamos a ter, naquela época do Avalone, 24 testemunhais. Sensacional. Testemunhal significa propaganda. A propaganda que o apresentador fala. E o Avalone, naquela época não tinha nem TP, olha, que é o teleprompter, né? Que nós não temos aqui, graças a Deus, né? Eu não gosto de teleprompter, porque eu me acostumei de outro jeito, né? A improvisar tudo. Então, o Avalone olhava aqueles textos, chegava uma certa hora e falava, Chico, não aguento mais, faz esses 4. Aí, e o Avalone era um cara corretíssimo, né? Eu não queria os testemunhas dele, que eu via o sofrimento dele lá para fazer aquele negócio. E aí ele me pagava os testemunhas que ele me empurrava. E o Avalone foi um cara muito correto. Agora, Chico, então, muito bacana. Para quem não é dessa época, o Zé Italiano, ele encarnava esse personagem corintiano. Isso. Você, de alguma maneira, você falou, bom, vou encarnar esse corintiano ou você quem eu sou? Não. Como é que é isso? Então, começou com o Carlos Brinkmann essa brincadeira. Quando o Toninho Boca Suja chegou lá, Toninho Neves... O editor. Toninho Neves. Toninho Neves. Ele chegou e viu, gostou do meu texto, tal, nós ficamos amigos, e eu passei a ser repórter especial. Ótimo. Só que o Toninho Neves falou assim, olha, eu preciso de um cara que entenda de fechamento de jornal, tá, e você é o único cara aqui. Então, você vai ser meu subeditor. Falei, legal, ele era o editor de esporte, eu era o sub, já tive um aumentozinho ali. Tava bom para mim. Aí, o que aconteceu foi que o Toninho Neves acabou brigando com a direção do jornal e ele saiu. E aí, estava naquele negócio, né? Tava tudo improvisado, eu fechando o jornal, ninguém falando nada. Aí, o gordo, que era o Carlos Brinkmann, eu chamava ele de gordo, morreu há pouco tempo, infelizmente, né? Que foi um dos maiores jornalistas que eu conheci na minha vida. Ele me chamou e falou assim, ô Chico, vem aqui.
eu estou precisando de um cara para escrever, eu estou precisando de coluna, estou precisando de um cara para me editar, um cara que tome conta do esporte, da polícia, e seja um secretário de redação. Falei assim, legal, você procurando aí você acha, tem caras bons. Falei assim, não, vamos conversar eu e você aqui. Aí eu falei assim, pô, eu vou ferrar o gordo, né? Eu vou ferrar o gordo. Aí ele chegou para mim e falou assim, olha, você ganha 5. Quanto você quer para assumir tudo isso? Aí eu falei, vou chutar. Quero 25. Eu falei, não vai dar. Não, eu conheço, o Frias não vai aprovar, né? Aí ele veio e falou assim para mim, olha, 25 eu não tenho, mas eu tenho 22. Nossa, perfeito. Quem que Você vai quer ou não? Eu falei, quero, né? Eu vou falar não pro cara, 4 vezes mais do meu salário, muito bom, né? Folha pagava muito bem, tudo certo em dia. E aí foi muito engraçado. Eu acabei assumindo tudo, né? Enquanto o Carlos Brito esteve lá, a gente fez um trabalho maravilhoso na Folha da Tarde, e depois ele saiu. Ele resolveu montar uma assessoria de imprensa, né? Então aí a partir daí a gente não se relaciona mais. E o Corinthians nas mãos? Começou com esse negócio de eu fazer coluna Sim. lá na Folha da Tarde, começou assim. Porque ele chegou, olha, Chico, não deu certo fulano, deu certo Beltrano, hoje faz um favor para mim, vai lá e faz a coluna você. Aí eu cheguei, tá bom, mas só hoje. Tá bem, só hoje. Não tinha fechado esse acordo com ele ainda. Aí eu cheguei, me bate na minha mesa uma foto assim, retangular, em pé, né, como a gente fala, né, do Roberto Páscoa colocando um crucifixo na parede. Né? O presidente do Corinthians. O presidente do Corinthians que derrotou Adilson Monteiro Alves, que era da Direta Já, da democracia corintiana e tal. Que foi um resultado inesperado, né? Ninguém imaginava que o Corinthians fosse dar um passo para trás em termos políticos, internos, né? E aí, eu falei assim, tá bom, então eu vou fazer, em cima dessa foto aqui, ele falou, não, tudo bem, pode escrever. Aí eu coloquei, Corinthians entregue nas mãos de Deus. E aí choveu, a repercussão foi enorme, choveu carta e tudo mais, aí ele me chamou para essa conversa. Aí ele falou, mas você vai fazer a coluna também? Eu falei, eu faço. Aí todo dia comecei a escrever a bola solta, né? Mas esse corintianismo, você era assim, tipo, já essa coisa de chorar pelo time, vibrar, gritar, ganhar, perder? Não, oficialmente não. Não. Foi aí na Folha da Tarde com a coluna Bola Solta, aconselhado pelo Carlos Brickman, que eu assumi o corintianismo. E quando eu fui para a televisão, o Avalone adorava, porque ele via que dava ibope. Né? Sim. E ele não assumia que era palmeirense. E é palmeirense demais. Demais. Ele falava que era tia Dora, ele era jornalismo do futebol clube. E o Alberto Helena Júnior, São Paulinaço, era um dos diretores da Gazeta naquela época. Ele me chamou e falou, Chico, nunca abra a mão do seu corintianismo. Você vai sofrer um pouco, porque vão criticar, vão fazer isso, fazer aquilo, mas você segura as pontas que vai dar certo. Porque nenhum jornalista assumiu aqui que tem um time. E ele é São Paulino. Verdade. Ele é São Paulino. E aí eu falei, tá bom. E assumi. E segurei as pontas. Aí encontrei o Orlando Duarte. Orlando Duarte na prainha. Ele estava lá tomando uma com a atual mulher dele, né? O Orlando Duarte, para quem não sabe, era um narrador, um jornalista, um radialista muito bom, né? Que tem uma série de livros sobre todas as Copas do Mundo, né? Enfim, era um jornalista brilhante. E gostava de dar conselho. E os conselhos eram bons. Ele chegou para mim e falou assim, ô Chico, tal. Eu falei, ô Orlando, estou levando tanta cacetada porque assumi que sou corintiano. Ele falou assim, quanto tempo faz isso aí? Eu falei, 3 anos. Ele falou, então segura as pontas mais 2. Eu falei, como assim? Ele falou assim, ó, o processo é o seguinte. O cara, para aceitar você na mídia, do jeito que você você tem que ter 5 anos para o pessoal engolir você, tá? Do jeito que você é. Depois de 5 anos, o que vai acontecer? As pessoas que eram contra você vão levar mais 5 anos para entender que você era um jornalista e estava fazendo um tipo. Né? Mas leva mais 5 anos. Enfim, daqui 7 anos, você vai ser um jornalista consagrado. Então, não deixa de fazer isso. Olha o conselho do Orlando Duarte. E exatamente isso. Eu conversei depois disso com vários atores amigos meus, e o processo do ator é a mesma coisa. É um negócio engraçado isso, né? Todo mundo sabe, 5 anos gramando, fazendo peça, saindo daqui, ir para show no interior, faz isso, faz aquilo.
e até para duplas sertaneja, conjunto de rock. Sim. É assim o negócio. É 5 anos para você solidificar o nome. Super interessante. E depois, você mais 5 para os caras engolir você. Aí engoliu, acabou. E Chico, entre nós, assim, até onde você faz tipo? Até onde você sente as derrotas do Corinthians, as vitórias, sabendo todos os bastidores? Porque eu sei que você, olha, cansei de tentar entrevistar a presidência, falando com um dirigente, não. Quando eu ia dar matéria, você já tinha dado. Aí eu ficava louco da vida. Enfim, o quanto você faz tipo ou o quanto você sente de verdade? Olha, hoje eu vou falar para você que eu não faço tipo nenhum. Por quê? Porque o telespectador gosta de gente autêntica. Sim. Né? Isso era uma coisa que eu falava muito para o Gotino. Sim, que Gotino daqui. O Reinaldo Gotino. Ele começou comigo lá, como repórter esportivo na TV Gazeta. Ele foi lá pedindo para uma vaguinha, né? Eu falei, não, você vai, fica aí, você é grandão, né? Tem boa voz, né? Aí, de cara, mandei ele para fazer passeata gay. Já joguei nele, já um abacaxi. E aí foi muito engraçado, ele deu conta do recado e eu percebi que ele tinha um tiro para fazer matéria investigativa. E aí nós mandamos ele fazer uma matéria na entrada do Morumbi para denunciar uma quadrilha de cambistas. E ele fez a matéria, descobriu a quadrilha. Foi ameaçado, eu lembro. Foi ameaçado. E aí ele não teve dúvidas, mandou gravar a cara do cara, falou, você falou que ia me matar? Vem aqui me matar, mata em público. Está aqui a Gazeta, vai, fala aí que você vai me matar. Pô, aquilo deu uma repercussão enorme. Sim. Passou um tempo, a Record puxou ele para cá. Verdade. Entendeu? Então foi uma coisa legal, porque eu falava para o Gotino, o público não aguenta mais enganação. Então, ou você é o que você é, ou você não é mais. Sim. Mas Chico, só para deixar claro, você falou que então, agora você não faz mais tipo. Por um tempinho você fez? Olha, quando eu comecei, sim, né, eu conversava muito com o Avalone, né? O Avalone era um belíssimo jornalista. Chefe. Então a gente conversava e ele falou, não, eu acho que encaixou. Ele falou, então vamos tocando assim, vamos ver o que vai dar. Era a época quando você falava uns placares absurdos. Isso, esse exagero você foi realmente, tipo, você foi burilando. Isso, você é eu mesmo, que é mais importante que o personagem. Isso. Mais ou menos isso, Chico? Quando eu percebi que, tanto escrevendo como falando e apresentando, às vezes, o programa, sim, o pessoal aceitava que eu era corintiano, eu falei, não há motivo para não ser. Agora, eu tenho que ser um corintiano que seja porta-voz da torcida. Eu não posso ser chapa branca, eu não posso ser defensor de um presidente, defensor de outro. Eu tenho que ser um cara correto, né? E vem que fala para o público aquilo que o público está em dúvida. Então, por exemplo, teve esse negócio do Vanderlei Luxemburgo chegar no Corinthians. Sim. Foi um furo seu. Eu acho que nem foi nem furo, foi persistência mesmo. Chegou para mim que ele ia fechar com o Corinthians e eu falei, ele fechou. Eu falei na sexta, ele fechou na terça. Foi. Então, quer dizer, eu tinha certeza que ia ser o Luxemburgo, foi convicção. Por quê? Porque eu não engano mais o público, eu não tenho mais interesse em enganar ninguém. Eu falo aquilo que eu sei, aquilo que chega para mim, eu falo, eu mando bala. Agora, chega para mim como? Conselheiro. Sim. Tem um conselheiro no Palmeiras que é minha raposa felpuda, né, como dizia o Dalma Pessoa. Sim. Então, quer dizer, tem no São Paulo, tem no Santos, sabe, tem tudo quanto é lugar. Agora, Chico, tem uma história sua que é bem interessante, do Eduardo Amorim e Mário Sérgio. Relembra, por favor, Chico. Foi muito engraçado. Mas o Avalone que me colocou nessa fria aí. Começou o programa, o Corinthians ganhou um jogo das 4 horas da tarde, eu não me lembro qual foi. E o ganhou também, 3-1 e tal. E aí nós convidamos o Eduardo Amorim. Em cima da hora, o Eduardo Amorim, para desespero da Elo Campagnolo, né, deu cano. Sim, e o Avalone ficou louco. Vou demitir a Elo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu falei, não, calma. A Elo, deixando claro, é a produtora. Era a nossa produtora. Difícil função de trazer o convidado. Nossa, é horrível, né? É horrível. Então, às vezes o cara marca não vem, ou avisa em cima da hora que não vai. Então, aí eu estou rindo porque foi engraçado. O Avalone abriu o programa, essa cadeira está vazia, devia estar sentado aí o técnico do Corinthians.
espero que até o final do programa ele venha e sente. E não sei o quê, porque ele é isso, ele é aquilo. Aí eu virei assim, Avalon, você dá licença. Ele falou assim, fala, Chicos, o que você tem falado do Eduardo Amorim? Eu falei assim, e eu sei porque ele não veio. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei assim, porque ele é um traíra. Na cara dura, você falou. Eu falei na hora, ele é traíra. Ele traiu o Mário Sérgio Pontes de Paiva, que era o técnico que deu toda chance do mundo para ele como auxiliar, e na primeira escorregada do Mário, ele, pumba, pegou o cargo. Então ele é traíra. Se ele vier aqui, eu vou falar isso na cara dele, ele tem medo, ele não veio. Nossa. Bom, passou 15 minutos, 20 minutos, quem é que entra? Eduardo Amorim. Eduardo Amorim. E era no terceiro andar, né, que tem um palquinho, né? Aí ele já entrou me xingando. Eu falei, olha só, você me respeita. Estava no intervalo. Você me respeita, porque aqui é o seguinte, aqui não é sua casa, não, cara. Aqui é a minha casa. Aí o Avalon, calma, isso aqui, babá. Aí o Eduardo sentou aqui e eu sentei aqui. E aí foi aquele negócio. Aí ele falou assim, eu vim aqui para me defender, porque esse jornalista aí, o Chico Lang, falou que eu sou traíra. Quem te falou que eu traí o Mário Sérgio? Eu falei, o Mário Sérgio Pontes de Paiva falou para mim. Aí eu já levantei, botei o dedo para cima dele. Mário Sérgio Pontes de Paiva. E o Mário Sérgio telefonou querendo entrar no ar. E, o Mário Sérgio era ponta firme. Briguento, né? Nossa, muito. O Mário Sérgio era briguento. E ele levava a sério as brigas que ele tinha. Então, ele já queria entrar no ar. Aí ele falou, o Mário Sérgio está na linha. Não, eu falei, calma, não sei o quê, babá. Bom, já chegou uma hora que foi uma acusação para lá, acusação para cá. E o Eduardo Amorim levantou, eu levantei, foi um para cima do outro. E o Avalon ficou no meio. Aí entrou segurança e tal, e o Avalon falou assim, Chicos, o Eduardo é o convidado, você tem que se retirar da mesa. Aí eu virei, ele falou, nossos comerciantes, por favor. Aí eu já levantei, já fui para cima do Eduardo. Aí foi aquele negócio. Aí me tiraram de lá, eu saí, quando eu estava naquele salgão enorme que tem ali no terceiro andar, Sim. eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou quebrar esse Eduardo. Passei a mão num pedaço de madeira, Você está brincando? que estava enfiado numa planta. E eu falei, agora eu vou quebrar esse cara. Aí o Luizinho Gomieri, lembra dele? Luizinho Gomieri, falecido também. E o segurança, que era um baita de um cara enorme, né? Pegaram, me seguraram, eu arrastei os dois. Aí veio mais gente e tal. Se acalma, não sei o quê, blá, blá. Bom, o programa, não precisa falar, explodiu de ibope, foi um quebra-pau ao vivo, né? O povo gosta dessas coisas. Né? Então, na semana seguinte, a Vejinha veio fazer matéria. E aí entrevistou o Eduardo Amorim, me entrevistou, e aí disse que o Eduardo ganhou a disputa, aquela coisa toda. Aí eu falei, quer saber, não vou nem mexer mais na coisa, deixa assim como está. Não tinha internet naquela época, não tinha nada disso. Eu falei, deixa para lá. E o Eduardo Amorim, até hoje, a gente não sentou para conversar. Mas eu não tenho raiva do Eduardo, nada disso, e ficou tudo por isso mesmo. E, Chico, você também estava naquela ocasião, quando a TV Gazeta resolveu colocar as torcidas organizadas. Putz, nem me fale. Explica aquele dia, por favor, para quem não sabe a história, Chico. Tinha um programa, né, que era só para torcida, né? Torcidas organizadas. De quem que foi a ideia? A ideia foi da Avalon. Foi da Avalon. A ideia foi da Avalon para trazer o público para nós, né? E naquela época, as torcidas organizadas, elas não eram tão violentas como são, não eram tão organizadas como são. E então, dá para você saber quem era o presidente, quem não era, tal. E aí, caiu de Gaviões da Fiel com a Mancha Verde. Sim. E aí foi um quebra-pau. O programa o que era, Chico? Era um, como é que se diz? Uma gincana. Sabe uma gincana? Um programa assim de você, ponto para Gavião, ponto para Mancha Verde, sabe essa coisa toda? Mas os caras não levaram muito a sério esse negócio de ser torcedor Nutella, partindo para o torcedor raiz, aí quebrou uma pau. Saiu tiro, foi um horror. Chegou a sair tiro? Saiu tiro. Opa. Mas... deu tiro na redação lá. Tiro na redação não, tiro no estúdio. E foi um horror. Quebraram tudo. Nossa, nunca mais tivemos esse tipo de programa. Mas isso foi década de 90? Década de 90. Então, Chico, agora como é que você vê essa onda da violência, por exemplo? Alguém se assumir corintiano como você é, e você é um caso à parte, porque a gente vê nas redes sociais você foto abraçado com São Paulino, abraçado com palmeirense, mas como é que você vê essa violência, Chico? Te choca? Choca, né? Toda violência
Eu sou contra de qualquer Então, forma. mas o que levou a isso, Chico, você acha? Muita coisa, né? Não é, nem sempre é futebol. Nem sempre é futebol. É o cara desgostoso em casa, sabe? Tem muito o lado individual da pessoa. E como a pessoa administra as paixões, sabe? Administra o sentimento. Então, tem muito disso também. E o brasileiro não é muito de querer administrar sentimento, né? Então, é muito explosivo, gosta de uma briga, sabe? É aquele cara, Dom Juan, tal. As mulheres são sempre, né? Aquelas que têm um jogo de cintura, né? Tem um cara aqui, outro ali, sabe? A gente é criado nesse clima, Sim, né? verdade. Então, você vê que o símbolo do Brasil lá fora são as mulatas, ainda é assim. Sim. Não vem falar para mim que mudou, porque não mudou, continua a mesma coisa. Enfim, é a mulher bonita, né? Que está até em Brasília, né? Desenhada pelo Oscar Niemeyer. Ele confessou isso, né? Que quando ele resolveu planejar Brasília, ele sentou na prancheta, ele era um arquiteto maravilhoso, Espetacular. e ele se baseou nas curvas do corpo de uma mulata, né? Então, quer dizer, até isso a gente tem que ainda não pode negar. E, Chico, e a impunidade? Então, o problema todo é isso que você acabou de falar, é a impunidade. Nós estamos vivendo num país que tem leis, sim, para tudo quanto é caso que você possa imaginar. Tudo, briga em casa, briga com o vizinho, trânsito, roubo, furto, qualificado, não qualificado, assassinato. Você tem tudo no nosso Código Penal. Só que quem aplica? É difícil aplicar, cara. É complicado. Né? Você tem hoje um crime organizado fortíssimo, né? Você tem uma série de coisas que também corroboram para não deixar essas pessoas presas. Né? Então, quer dizer, ladrão de banco, quantos ladrões de banco estão presos? Verdade. Você parar para pensar, eles ficam lá 5, 6 anos e saem, né? Cumpre pena, né? E é isso aí, nós vivemos num país que não tem punidade nenhuma. Te surpreendeu essa história dos jogadores de futebol e sites de apostas? Não, lógico que não. Nem um pouco, nem um pouco. Porque a gente sabe, o futebol sempre teve esse tipo de coisa. Agora com casa de apostas ficou mais evidente, né? Por quê? Porque algum grupo, né, de apostadores gosta de ir lá e planejar jogadas, né? Sim. Porque dá para fazer isso. Hoje em dia é gozado que o site de apostas tem várias alternativas, não tem simplesmente o resultado. Não é que nem era, né, inocentemente a loteria esportiva, né? Ganhar, Que era perdeu. coluna 1, coluna 2 ou coluna do meio, né? Aí você fazia 13 pontos e ganhava uma nota. Não é assim. Se você acertar quem chutar para a lateral, você ganha. Quem leva cartão amarelo, você ganha. Quem é expulso, você ganha. E isso aí virou uma febre, né? É chegar no jogador, no amigo do jogador, o jogador vai, tipo assim, né? O meu amigo que joga bola, num grande clube. Eu recebia 200 mil reais. Eu fico com 100, dou 100 para você e você recebe um cartão amarelo. Pô, se o cara é zagueiro, ficou mais fácil, né? E aí vai. Então, hoje, o futebol brasileiro está sob suspeita, né? A CBF está dizendo que não vai haver paralisação do campeonato. Eu até acredito que não vá, porque seria muito complicado. Hoje tem muita transmissão de televisão, está tudo casado, os clubes já receberam dinheiro. Então, os próprios clubes e a própria TV não vai querer. Que hoje se movimenta milhões em campeonatos. Sim. Você sabe disso. A Record mesmo pegou o Campeonato pegou Paulista de novo, né? Legal pra caramba. Gosto muito de ver os jogos aqui pela Record. Bom. O último foi com o Dodô, né? O Dodô Sim, comentando. Dodô comentando. Dodô Foi bem comentando, demais. surpreendeu. Foi Hein? bem, Puxa foi bem. vida, hein? Aquela vozinha, mas ele Foi tem de bem. futebol. E beijão, Dodô. E aí, o que eu acho? Eu acho que vai acontecer. Não vai cair ninguém, eu acho. Você acha que não cai não, ninguém? não é fonte. É a minha opinião. Porque você sabe que o CBF, clubes, televisão, vão dar um jeito de consertar isso aí. Não vai cair ninguém e vão subir 2 em vez de 4. Aí fica para 22, sabe? Ou sobe os 4, fica com mais 4 e volta a ter 28. É chocante para quem leva a sério, né? Então, tudo falta de fiscalização. Agora que vão fiscalizar.
Mas, Chico, quantos anos de carreira você tem como jornalista no total, não só esportivo? Quantos anos? Desde 76. Faz a conta aí, eu sou mal Nossa. de matemática. 76. Pô, eu comecei em 86, 31, 37, você tem 47 anos. 47 anos de jornalismo. Chico, e como é que o jornalista... Tem mais, né? Porque eu comecei também antes um pouco, no mundo esportivo, né? Então, mas eu nem conto. Mas então, como é que o jornalista leva essa vida familiar? Porque eu conversando com o Filipão, foi bem engraçado, ele falou, se você quer ser traído por sua mulher, ele falou brincando, você vai virar jornalista ou técnico de futebol? Porque muitas vezes, ele falando, a gente sabe que a mulher está traindo a gente e está sabendo porque a gente está no estádio de futebol. Como é que é essa vida familiar? Como é que dá para conciliar? Ou a gente opta? Não, a gente opta. A gente opta. Não, eu não vou dizer que todo mundo que faz jornalismo, qualquer tipo de jornalismo, não vai se dar bem em casamento, que também aí é generalizar demais. Eu conheço os 3 ou 4 que deram certo. Eu conheço menos. Mas geralmente não dá. Porque trabalhar fim de semana. É fim de semana, é notícia Feriado. que chega ali na hora, sabe? Você não tem tempo para nada, você sabe? Não tem como tomar um café com a sua mulher, não dá tempo. Você sai antes dela acordar, aí você chega, ela está dormindo. Então, de fato, o Felipão, sabe as palavras do professor Felipão, que eu gosto muito também. E acrescento aí essa profissão também médico, viu? Médico, sim, sem dúvida. Eu conheço de médico que está aí fora da curva, né? É uma grandeza, né? Então, e Chico, porque você é a imagem da alegria, da notícia bem dada, mas da alegria, do seu carisma. Eu achei assim, admirável assim, a sua postura quando você passou por 2 dramas terríveis na vida de uma pessoa. Tipo, você, pai, você perdeu 2 filhos e você fez questão de expor o que aconteceu. Por que você fez? Para exemplo, para mostrar para as pessoas como agir ou como não agir? Se você puder explicar, por favor, Chico. Não, explico, mostra um prazer. Foi o seguinte, né, na verdade, eu tomei a atitude de divulgar o que aconteceu quando saiu uma matéria na UOL, né? Uma matéria forte na UOL. Sobre a perda dos meus filhos e como é que eu... Você perdeu 2 filhos? Perdi 2. Eu perdi o Paulo, né? Vai fazer 6 anos agora, né, em dezembro. Ele fazia aniversário no dia 16, se suicidou no dia 9, né? Pulou da janela do banheiro. E foi uma coisa assim, não deixou nada escrito, não falou com ninguém, tomou essa atitude assim, pum. Toda a família, os parentes da mãe dele estavam lá, e de repente ele... Você divulgou isso também nas redes sociais? Divulguei nas redes sociais. Por quê, Chico? Porque eu acho que o suicídio hoje, para falar do meu primeiro filho, é uma coisa muito comum na sociedade brasileira. Não era, né? E ficou. Por quê? Porque eu acho que na verdade, essas gerações que estão aparecendo, depois da sua, né? Foram gerações que estão cada vez mais deixando de ser adolescente com mais idade. Sim, então, é verdade. A sua geração, eu sei que acompanhei a sua carreira, você era garoto, já estava batendo cabeça para lá e para cá, vem para cá, vai para lá, faz um freela aqui, faz uma coisa fixa lá. Era outro tipo de geração, uma geração que ia à luta. Eu também, com 13 anos, o que eu me lembro que virei, adolescente, aos 18, 19, estava trabalhando, estudando, não tinha essa conversa. Não dava tempo nem de pensar em nada. A gente tinha que ir para a luta, tinha que trabalhar, os nossos pais não eram ricos, a gente tinha que ajudar, inclusive em casa, né? Então, quer dizer, foi uma coisa que mudou muito da nossa época. Você não é da minha época, você é um pouco depois, mas manteve esse esquema, né? Essa cultura, essa educação. Mas a atual não, a atual tem tudo na mão, né? Então, é aquela coisa, a pessoa para sair de casa, a gente sai de casa com 18, 19 anos.
Hoje, Verdade. eu casei pro meu primeiro casamento com 22. Meu filho, o primeiro filho, o Pedro, vou falar dele daqui a pouco, que também morreu, né, meses depois, ele nasceu quando eu tinha 25, sabe? A gente era pai, mãe, muito cedo, né? E com responsabilidade, né? Então, quer dizer, foi um choque tudo isso que aconteceu. Essa geração dos meus filhos era uma geração que eu acho que demorou muito para amadurecer. Porque já tinha tudo, já tinha uma condição financeira diferente, boa, isso, né? E é gozado que também, né, eu estou fazendo psicologia na Universidade de Guarapirituba. Poxa vida, que bom, Chico. E o semestre passado, eu tive a oportunidade de fazer estágio em escolas de periferia. E eu vou dizer uma coisa para você, não são só garotos de classe média que estão se suicidando, não. Garotos na periferia também estão, meninas, sabe? E principalmente por causa de identidade sexual, né? Isso na periferia. Sim. E às vezes falta de adaptação social, né? Então, cresceram juntos, né? com uma turminha, mas chega a uma certa altura, um vai para cá, outro vai para lá, e nem sempre vai para o lado certo. Né? Então, quer dizer, dá aquele choque. E a menina ou o menino, né? Também meninas também por serem mães muito cedo, né? E os meninos por serem pais muito cedo. Então, a responsabilidade chega. A família cobra forte, não, isso está errado, tem que regularizar, e aí o pessoal, sabe, não assume muita responsabilidade. E você tornou pública a situação do seu filho, por quê? Por causa disso, que eu acho que o suicídio, ninguém se suicida à toa. O cara que toma essa decisão, ele está em depressão. E depressão, hoje, é uma doença. Não é uma coisa que a pessoa quer ficar. Ela não é depressiva, porque, não, eu vou ficar depressivo. Não é. Tem condições sociais que levam à depressão, tem muito. Vou dizer que até 60% dos casos são assim. Existe o lado genético, que às vezes a pessoa já nasce com um terreno fértil para ter depressão, né? E tem o lado que a pessoa fica perdida. E como está perdida, não sabe que decisão tomar, não quer assumir a responsabilidade da decisão, então ela se deprime. Ela prefere se isolar da sociedade. Então, quer dizer, eu quando falei do meu filho, eu já quis atingir todos esses ramos, né? Que eu acho que são super importantes. Mas para eu chegar nessa decisão, eu tinha que estar bem. E eu não estava bem. Não estava bem. Lógico. Eu surtei por causa do suicídio do meu filho. Quem não vai? Não tem... Eu acabei ficando 15 dias hospitalizado no hospital psiquiátrico, lá, o Santa Mônica, que é aqui pertinho, né? E aqui de São Paulo. Sim. E foi que eu fiquei lá 15 dias internado. Porque chegou uma certa altura, eu acordei, e um dia eu acordei assim, do nada, eu fui dormir super bem. Dormi com um sono tranquilo, acordei e falei, poxa vida, descobri, o meu filho não morreu, porque não existe a morte não existe. Eu estou aqui de bobeira, estou chorando uma coisa que não existe. Não falei nada para ninguém, cheguei a essa conclusão, e aí peguei e encontrei com o Ronivon, olha que coisa, no corredor da Gazeta, e estava ele e a mulher dele atual. E aí ele perguntou, Chico, como é que você está? Falei assim, Rony, eu estou bem. Assim, como está bem, Chico? Você está aí na depressão? Eu falei, não estou mais. É porque eu descobri uma coisa, Rony. Ele falou, o que é? Eu falei assim, a morte não existe. O Rony olhou para mim assim, falou, Chico, não, tudo bem, legal. Então, um dia vem no meu programa, tal, deu uma desconversadinha e falou, olha, passa no médico para ver se está tudo bem. Ele percebeu que eu estava completamente fora de mim. Sim, não, pelo amor de Deus. Sim. E aí eu comecei, um dia eu estava tentando ir para a Gazeta e fui parar ali no bairro japonês. Na Liberdade? Na Liberdade. E eu me perdi lá naquelas ruas da Liberdade. Nossa, que E aí, sofrimento. na minha cabeça, o Flávio Prado e a Michele
que trabalham comigo, Sim. a Michele Janela, estavam dando uma conferência num hotel. Aí eu parei e falei, esse hotel. Cheguei, parei lá e falei assim, olha, amigo, eu queria... eu vim para a conferência do Flávio Prado e da Michele. Falei assim, sei. Só me dá um minutinho que eu vou checar aqui. E aí, né, ele checou, eu não tinha conferência nenhuma. E ele falou assim, olha, o que vai ter é uma festa aqui. Ó, eu falei, não vim para essa festa, eu vim para a conferência. Só checa aí direito que tem a conferência. Aí ele falou assim, olha, eu só tenho um telefone lá do seu trabalho, alguma coisa. Aí o cara ligou para lá. E aí o Primo Ribeiro, que é meu produtor hoje, que você conhece também. Sim, São Bernardo. Né? São Caetano. São Caetano. E ele foi lá me buscar. Ele veio dirigindo meu carro, eu fui no carro da Gazeta. Nossa, Chico. E aí ele parou o carro lá na Gazeta. E aí eu passei para o doutor Portante. E o doutor Portante chegou para mim e falou assim, tudo bem? Eu falei, lógico. Ele falou assim, mas você está tão convicto que está tudo bem? Eu falei, lógico, doutor. Eu descobri o segredo do universo. Falei para ele, convicto disso. Ele falou assim, mas como assim o segredo do universo? Eu falei assim, eu sei, explico para o senhor a energia escura e todos os segredos que o senhor quer saber do universo. Eu sei, é uma raça que tá escondida dentro da energia escura, mas falei isso com convicção, cara. Na minha cabeça. Enfim, aí ele percebeu que eu estava... Triste, tão... Mas como é que você saiu dessa depressão? 2 dias internado, caiu a ficha. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui, cara? No meio desse pessoal que não é lá muito normal, né? Então, eu cheguei, tinha um cara que falava que era Jesus, né? Está lá até hoje, o menino, coitado. A gente chamava de menino Jesus. Bonzinho, para uma mosca. Mas ele acha que é Jesus. Chico, então, as pessoas têm que entender a dor que você passou, né? É um terror. Então, mas foi bom expor? Foi bom expor? Foi bom expor tudo isso, porque eu acho assim, surto psicótico, hoje em dia, qualquer um pode ter. Sim, qualquer um. Ou é um desgosto familiar, uma morte na família, uma perda assim considerável, ou uma despedida de emprego que você não está esperando, e de repente vem. E aí você entra em surto psicótico, que você não sabe que você está em surto psicótico. Eu, para chegar nesse clímax de perder a razão, eu levei o quê? 2 meses. Nossa. Né? E eu não estava percebendo que eu tinha isso. Então, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que ver. Então, e a primeira coisa que altera é o desejo sexual. O desejo sexual vem aqui. Que loucura. Esse é o primeiro alarme. Então, quem está aí ouvindo a gente e tiver com muito desejo sexual, vai no médico, porque não está certo. Mas, eu Chico, contextualizando, você passou por essa perda terrível e quanto tempo depois você teve a segunda perda, Chico? Mas ainda não tinha surtado. Não, tinha surtado. Foi depois que 4 meses depois, morreu o Pedro. Pelo amor de Deus. Com câncer na língua, né? Ele retirou praticamente toda a língua, fez uma operação de 16 horas, tiraram da coxa, puseram aqui. Não deu certo, o câncer voltou e ele morreu 4 meses depois do Paulo. 4 meses depois. O Paulo morreu em dezembro, ele morreu em agosto. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. 6 meses depois, 5 meses depois ele morreu. E como é que você continuou trabalhando? Como é que você... Bom, as 2 mortes foram diferentes, né? Sim. Uma foi chocante, né? E realmente me tirou dos trilhos. A outra, por ele ter sido internado, operado, ficado lá 8 meses, deu tempo de você elaborar, né? Então, quando você elabora, quando você tem um parente que está doente, está com câncer. Sim. Eu perdi um cunhado agora, no começo do ano, que com câncer também. E é triste, porque você vê a pessoa sofrendo tanto, a pessoa vai perdendo, vai emagrecendo, sabe, já chega uma hora que não consegue falar. Mas você se prepara, né? Aí você vai se preparando psicologicamente, você vai ou apelando para a religião, ou apelando para a ciência, a psicologia, a psiquiatria, ou qualquer tratamento psicológico. Então, né? Mas Chico, você é uma figura pública, você expôs isso. Que consequências teve para você? Benefício, malefício? O que você acha que você deu o exemplo para as pessoas? Eu só vi benefício, cara, porque eu acho que
Você não pode se esconder dentro do seu problema, sabe? E, de repente, o seu problema é o problema de muita gente, entendeu? De muita gente. Então, todos os podcasts que eu faço questão de falar quando toco no assunto. Né? Eu não tenho a menor restrição, porque eu acho que tudo que eu vivi, eu poderia ter vivido melhor se eu tivesse me precavido, sabe? Então, ter percebido os sinais, né? Que você dá sinais, né? Você dá sinais. Você não entra de surto. Isso que é importante a pessoa saber. Você não entra assim, hoje eu estou bem, amanhã eu estou louco. Não é assim. Você vai ficando devagar. Devagar, devagar, devagar. Você não percebe, mas o médico psiquiatra, se você for, ele vai perceber. Sim. Ele vai fazer 3, 4 perguntas que você não vai entender e para ele vai ser muito importante. Psicólogo, então, um bom psicólogo vai saber. Vai saber, vai perceber que você está fora de si, ao falar da família, ao falar dos seus problemas, da sua sexualidade. Ele vai perceber. Porque, Chico, você deixou a coisa tão clara, eu acompanhei alguns podcasts seus, principalmente, né, com a amostra do seu filho, que estava envolvido em drogas também, que, assim, acho que serviu de lição. Acho que todo mundo, infelizmente, hoje tem casos na família. Eu perdi 2 primos também para as drogas, então eu acho que você fez é dolorido, mas você fez um benefício para as pessoas. Não, foi, porque principalmente o Pedro, né? O Pedro, ele se drogava desde os 12 anos. E eu não sabia. Você sabia? Não sabia? Não sabia. Ele morou comigo um tempo, depois foi morar com a mãe, e aí ele ficou adolescente, ficou um homem, né? Então aí não tinha controle. E eu desconfiava. E foi o Paulo que me avisou, pai, eu acho que o Pedro está usando droga. O Paulo me avisou. Aí eu fui lá, comecei a fazer a cabeça do Pedro e internei ele numa clínica lá evangélica em Três Lagoas, aqui Mato Grosso do Sul, né? Aqui no Mato Grosso, bem na divisa. Bem na divisa com São Paulo. Você pega lá direito, você está lá. É longe daqui lá. E quem me conseguiu foi o Giovanni, um empresário, né, que alimenta lá a instituição, ajuda a instituição. E ele falou, olha, eu tenho uma clínica assim, assim, assim. Eu falei, olha, eu vou trazer meu filho aqui, você conversa com ele. Até ele é pastor evangélico, Giovanni. E não era, ficou, né? Por opção própria. E aí ele me deu umas dicas boas, né? Aí eu levei o Pedro lá, o Pedro conversou com ele, o Pedro topou ser internado. E aí eu falei para ele, olha, então eu vou te levar lá. Ele falou, não, pai, eu vou sozinho. Eu falei, tá bom, então vai sozinho. Você não vai pular fora na viagem, 12 horas de ônibus, né? Nossa, sim. 12, 14 horas de ônibus. Aí ele falou, não vou não. Ele chegou lá, se apresentou na clínica, ficou lá 15 dias. Primeiro ele topou fazer o tratamento, ficou 15 dias depois me ligou xingando todo mundo, não quero ficar, não sei o que, blá. Aí eu falei, não, interna. Aí os responsáveis lá internaram. Aí ele ficou 6 meses e quando eu falei, eu vou buscar você, ele falou, não quero sair, quero ficar. Aí eu falei, ótimo, né? Legal, vai cair a ficha dele. E aí ele ficou lá 2 anos e meio. Nossa. Até que o pastor responsável, era o pastor Marcos, ele sofreu um acidente de carro, numa volta de um culto. Estava ele, a família toda dele dentro de uma SUV dessas aí, e ele estava atravessando um cara viciado em droga. Nossa. Ele desviou do cara, não estava veloz, mas estava naquelas vicinais, sabe, de terra. Aí ele jogou o carro para a direita, ele não percebeu, caiu num barranco. E o carro caiu bem em cima dele, morreu na hora. Nossa. Ninguém mais morreu dentro do carro. Mas esse cara era fantástico, pastor Marcos, fantástico. O cara era psicólogo, psiquiatra, era advogado, formado, sabe, formado. Ele veio da Jovem Peniel, né, que era a igreja dele, e ele era, assim, é o cara que segurava meu filho lá, entendeu? Mas como ele morreu, meu filho veio para São Paulo, usou droga de novo, aí deu problema dentário, fomos ver, era um câncer de língua, né? Que pena. Bom, então, Chico, então, com essa força que você tem, você resolveu
seguir? Como é que foi? Alguém chegou, te orientou? Olha, não, agora então você retoma a sua carreira? Ou como é que você está hoje? Como é isso, em relação a isso? Não, eu fiquei, na verdade, com remédios muito fortes, né? Sim. Nossa, foi quase um ano de remédios muito fortes. E indo para o ar continuando... Então, eu tentei ir, você tentei ir, tentou. mas não consegui. Ah, entendi, Chico. Aí a Michele Janela, né, chegou para mim e falou, Chico, faz assim, faz um serviço interno aqui e tal. Perfeito. E quando você estiver bom, você volta. Né? E aí eu fiquei lá dentro. Aí veio a pandemia. Sim. A pandemia, eu fiquei 1 ano e 7 meses em casa. Não aguentava mais, né? Estava subindo nas paredes. Sim. Imagina nós 1 ano e meio preso em casa. Nossa Senhora, não, horror, foi terrível. É um absurdo. E aí, né, quando eu voltei, eu já voltei sem os remédios, entendeu? Sem aqueles remédios que estavam me derrubando. E aí tomando outros remédios, mas que não estavam me afetando em nada. Aí eu voltei com tudo. Não, sim, voltou. Não, a gente acompanha o programa. Agora, Chico, então, sobre o futebol em si, como é que você pode explicar o Brasil estar 24 anos sem ganhar um título? O que você sente, você também que é muito apaixonado pela seleção brasileira, você tem prazer ver a seleção brasileira? Não, nenhum. O que aconteceu, Chico? A seleção perdeu a identidade regional que ela tinha, né? É simples. Você pega o Palmeiras. O Palmeiras não disputa mais campeonato brasileiro, só vai disputar campeonato português e espanhol. Pô, qual é a identidade que o Palmeiras vai ter aqui? Nenhuma. Perfeito. Nenhuma. Vão jogar com jogadores de lá, pode ser até brasileiros, mas vão estar lá na Europa, já foram para lá cedo, vão entrar e acabou. Não, faz isso com o Flamengo, com o Corinthians, com o Atlético, você vê que perde a relação, vamos dizer assim, aquela relação de parentesco que você tem com o clube. E aí o que acontece é que a seleção teve esse processo e, além disso, os jogadores que estão lá são jovens ainda. Eu acho que a próxima Copa, né, se vier, principalmente o Ancelotti, a gente vai ter uma certa evolução. É o ideal para você, o Ancelotti? É o ideal. Para mim é o ideal. O Miller me convenceu. Sério? Porque ele conheceu o Ancelotti lá, né? E lá na Itália, quando ele esteve no Milan, né? E o Miller jogava lá. Ele conversava com o Ancelotti, conheceu, e ele disse que o Ancelotti é fantástico. Né? E outra coisa, adora o jogador brasileiro. Não tem preconceito. Você sabe que lá na Europa os caras têm preconceito. Né? Veja aí o que o Vinícius Júnior está sofrendo. Né? Com preconceito racial, né? Preconceito principalmente de pele. Né? Que ele é negro, o pessoal não aceita que o negro faça sucesso lá. Né? Então, e se não vier o Ancelotti, se fosse um técnico brasileiro, quem você escolheria? Aí você... Ou Abel. Você tem algum problema se o Abel Ferreira fosse técnico da seleção? Nenhum. Tomara que dê certo. Agora, eu acho que se não vier o Ancelotti, tem que colocar um treinador que tem uma proposta nova, né, diferente. Que se é para colocar os que estão aí, né, fica difícil. Então, quem tem a proposta nova? É o Fernando Diniz. Fernando Diniz. Mas o Fernando Diniz, ele não ganha nada, né? Ele ganha agora o Campeonato Carioca. Ele expõe muito o time. Expõe muito o time. Você vê que o Fluminense ontem, esses dias aí, meteu uma goleada legal. Mas, enfim, é um time que joga um futebol bonito. Isso é o mais bonito do Brasil, mais bonito. Mais bonito do Brasil. Mas não é o melhor time do Brasil. O melhor time do Palmeiras é o Palmeiras do Abel Ferreira. Que é efetivo. Que joga controlado, é competitivo, né? Os jogadores têm lá já passam sem olhar, né? Quando você tem um time de futebol que passa sem olhar, cara... Técnico da seleção, então, quem para você daqui? Daqui, vai acabar sobrando para o Fernando Diniz. Você acha que o Fernando Diniz não levaria o Abel? Não, o Abel não levaria o Abel. Porque o Abel vai ter dificuldade de escalar o time do Brasil. Porque ele vai querer fazer o que ele fez no Palmeiras. Vai montar um time competitivo. Então, nem sempre vão jogar os melhores, mas vão jogar aqueles que estão mais intensos, né, que cumprem rigorosamente a tática do jogo. Você acha que para a nossa cultura tem que ser o Fernando Diniz, essa coisa de técnica? Isso, inclusive para calar a boca dos cariocas, né? Porque os cariocas estão já pondo o Fernando Diniz na seleção. Sim, né? Sem dúvida. Voltou o barrismo. O barrismo danado. Se ele tivesse aqui como técnico do São Paulo, ele fez a mesma coisa que ele está fazendo no Fluminense do São Paulo.
Só não foi campeão, aí caiu. Então, quer dizer, é um cara que, não sei, é meio arriscado porque ele joga muito aberto, mas em compensação é um cara que está fazendo uma coisa diferente. Ô Chico, você estava indo por um caminho como jornalista e de repente o seu corintianismo te levou para outro. O que representa o Corinthians na sua vida? É uma paixão, né? É uma paixão. E o que ele mudou a sua vida? Então, a paixão, às vezes você explica, às vezes não, na verdade. Eu já tive na minha vida apaixonado por mulheres que as pessoas falavam, não, pelo amor de Deus, essa não, vai naquela, sabe? Tipo, Sim. mas não. A paixão é aquele negócio, é uma ilusão que você tem. Temporariamente, o que é uma ilusão? A ilusão é você olhar para uma câmera e achar que está vendo um cavalo. Sim. Tudo bem, está na sua cabeça. Então, é você olhar para uma pessoa e falar, pô, essa pessoa é a coisa mais linda do mundo. E todo mundo fala, filho, arruma melhor, essa feinha, não sei o quê, bababá. Você, quando é garoto, você ouve isso. Mas você está iludido. Você está dizendo, não, essa mulher é maravilhosa, tem qualidade, não sei o quê, bababá. E o clube de futebol é a mesma coisa. Eu acostumei com o Corinthians. Mas você tem emoção diferente vendo o Corinthians entrar em campo? Tenho. Eu sofro. Fico pé da vida, fico bravo, sabe? Me fecho no quarto. Quando ganha? Quando ganha, eu fico desconfiado. Porque sabe, ultimamente o time está tão ruim que quando ganha você fala, pô, peraí, o que aconteceu, né? Aí você vai na falha do adversário. Geralmente, né? Você pode ver jogos do Corinthians, quando o Corinthians consegue um resultado bom, todo mundo explica porque o adversário falhou. Ninguém fala que o Corinthians conseguiu, né? Não acontece isso com o Palmeiras, com o São Paulo e com o Santos, mas acontece com o Corinthians. Então, são os antes, né? Sim. Que querem ver sempre depreciar o Corinthians. Eu sei lá, eu defendo porque eu acho legal. A correspondência do povo é legal. Eles me encontram na rua. Hoje em dia está assim, Cosme, eu ando na Paulista, eu ando em qualquer outro lugar, a pessoa vem e fala assim, olha, eu sou corintiano, dá para o senhor tirar uma foto, mandar um recado para meu pai? Ou se não vira e fala assim, olha, eu não sou corintiano, sou São Paulino, sou palmeirense, sou santista, mas adoro o senhor, dá para o senhor tirar um selfie comigo? Eu falo, dá. Então, eu não nego nada para ninguém. Então, eu percebo que esse personagem chegou no público. Chega no público, entendido, né? Então eu falei, para que mudar? Vou mudar por quê? Não tem razão. Então você assim, até eu sair do ar, né? Por qualquer outro motivo. Não sei qual que vai ser o motivo, mas até eu continuar na televisão, eu vou manter meu jeito de ser, né? E hoje o Corinthians faz parte da minha personalidade também. Perfeito. E Chico, terminando agora, como o Garrafa já veio aqui e falou, você não pode sair da mesa redonda porque você é a alma do programa, Chico. E você faz um bem danado para quem gosta de futebol. Pô, muito prazer ter tido aqui você. Bom, aqui, Chico. Prazer, obrigado. Mas o Garrafa não dá para você levar em conta, porque ele é meu amigo. Não, então deixa para lá. Ele tem toda a razão. Obrigado.